Oi, pessoal, tudo bem? Vou dar uma olhadinha na prova de administração pública, que basicamente caiu direito administrativo, né, gente? Relacionados aqui a partir da questão 46, tá? Concursinho que nós tivemos ontem da FEPESE para o DEAP, agente penitenciário. Olha só. Analise as afirmativas considerando o disposto na Lei 8429, a Lei de Improbidade, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração. Direta, indireta, fundacional. Desculpa. Gente, olha só, o que é a questão que eu queria saber? O que estava correto, né? Nós já sabemos que o gabarito é letra B. Vamos ver se realmente é letra B, tá? 1. É vedada a transação, o acordo, a conciliação nas ações propostas com a finalidade de apurar a prática de ato de improbidade. De fato, é vedada, tá, gente? Artigo 16, parágrafo 1º, ele fala expressamente que você não pode ter nenhum tipo de acordo ou transação. E por que você não pode ter nenhum tipo de acordo ou transação? Porque a gente está falando de indisponibilidade do interesse público aqui. Você não pode fazer um acordo quando você, por exemplo, enriquece ilicitamente, no caso do ato de enriquecimento ilícito, causa um dano ao erário. Tem que ressarcir, tá? Então, a primeira, certinha. 2. As ações destinadas a levar a efeito as sanções por atos de improbidade podem ser propostas até 10 anos após o término do exercício do mandato, cargo ou em comissão ou função de confiança. Gente, artigo 23, ele trata dos prazos prescricionais, tá? Prazo prescricional aqui são 5 anos do término do mandato, do cargo ou da função de confiança. 5 anos. É aquela regrinha geral do direito administrativo, quase tudo 5 anos, né? Nesse caso, valeria também. Então, B, errado. 3. Não se reputa agente público aquele que exerce transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional? Sim. Lembra que o conceito de agente público que a lei traz, está ali no artigo 2º, é um conceito super amplo, né? Então é aquele conceito que a gente fala, olha, é agente público aquele que ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, mandato, emprego ou função. Então, se reputa, sim. 3 está errada. Então, a 4 é a correta também, né? A posse e o exercício do agente ficam condicionados à apresentação da declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio a fim de ser arquivada no serviço pessoal competente. Exatamente o que diz o artigo 13. Lei exata, tá? Letra B é a correta. A questão 47 vai trazer os princípios, gente. Olha que bacana, né? Uma questão até fugindo um pouquinho da regra da FEPESE, né? Bem elaboradinha. Vamos dar uma olhada. Não que as outras não estejam, tá, gente? Mas ela usou conceitos diferenciados para os princípios. Analisa as afirmativas a respeito dos princípios. Ele quer saber o que está correto, a gente sabe que a letra A foi o gabarito. Vamos ver se é isso mesmo. 1. O princípio da legalidade encontra sua gênese na ideia da separação dos poderes, identificando-se como a submissão da administração pública ao comando da lei. Perfeito. Gente, princípio da legalidade significa o quê? O administrador público, a administração pública, só pode fazer aquilo o que a lei autoriza. Só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E por que ele encontra sua gênese na ideia de separação dos poderes? Porque eu tenho poderes separados para que cada um exerça de forma independente, mas eles sejam harmônicos entre si e um controle o outro. Ou seja, eles só podem fazer o que a lei vai permitir. Tá? Corretíssima a primeira. 2. O corolário do princípio da moralidade, os atos de improbidade administrativa implicarão na forma e gradação previstas em lei, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo de ação penal cabível. Gente, corretíssimo. Quando a gente fala de improbidade administrativa, a gente liga diretamente ao princípio da moralidade. Ele é sim corolário do princípio da moralidade. 2, corretíssima. 3, como desdobramento do princípio da publicidade, todos os cidadãos têm direito a receber dos órgãos públicos as informações de interesse próprio e de interesse geral. Ok. Que serão prestadas na forma da lei. Beleza. E sob pena de responsabilidade, incluindo informações sigilosas que envolvam segurança da sociedade e do Estado. Sigiloso não, né, gente? Publicidade é a regra, informação sigilosa vai ficar sigilosa. 4 também está errada, vamos ver por quê. A impessoalidade traduz a concepção de que a administração pública deve tratar a todas de maneira justa. Beleza.
admitindo-se privilégios e discriminações entre cidadãos pautados em avaliações subjetivas do agente administrativo? Não, gente. Você não pode dar privilégio nem discriminação, muito menos em avaliação subjetiva do agente administrativo. Lembra que a impessoalidade ela tem a ver com a finalidade pública, ela tem a ver com o tratamento igualitário. Tá? Então, corretíssima a letra A, só afirmativa 1 e a 2. Questão 48, gente, olha lá. O fenômeno organizacional da administração pública, que se caracteriza pela distribuição das atividades de um núcleo central para setores periféricos dentro, olha só o detalhe da questão aqui, de uma mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica, denomina-se, pessoal, quando a gente cria um órgão, vamos lá, a gente cria um órgão, a gente tira do núcleo central e distribui atividade dentro dos órgãos na administração pública, seja dentro de uma mesma entidade ou dentro de uma mesma pessoa jurídica, a gente está falando do quê? Desconcentração. Lembra aquela diquinha? Opa, aquela diquinha básica. Desconcentração, eu crio órgãos. O que eu estou fazendo? Eu estou organizando, eu estou distribuindo a atividade da administração pública, estou tirando do núcleo central, que é a União, é o Estado, é o Distrito Federal, o município, e estou distribuindo entre os meus órgãos. Olha só, dentro de uma mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica. Corretíssimo, desconcentração, tá? Privatização muito menos, desadministrativização, não. Descentralização não, porque você cria uma nova pessoa jurídica, e centralização não, porque centralização é a atividade centralizada, tá? 49, a gente também quer saber o que está correto, a gente já sabe que o gabarito foi a letra C, vamos só conferir. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos poderes. Primeira, o poder vinculado ou competência vinculada significa a margem de livre escolha. Bom, se falou em margem de livre escolha, eu não estou mais falando de vinculado, né? Eu poderia falar de discricionário, mas não de vinculado. Tá errado, tá, gente? 2. Até porque ele continua, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A margem de livre escolha do agente administrativo para adotar ou não determinados atos com base na conveniência e oportunidade. Isso é discricionário, não é vinculado. 2. O poder discricionário decorre da existência de hierarquia entre os órgãos e as relações funcionais da administração pública, identificando-se como o poder de dar ordens e instruções, de controlar as atividades, decidir conflitos e rever condutas dos subordinados. Gente, aqui é poder hierárquico. Poder discricionário de cima, né? Aqui é poder hierárquico. Lembra quando você fala de relação de subordinação, de dar ordem, de rever atos, né? De definir hierarquia, de escalonar funções, é poder hierárquico. Então, 2 está errado também. 3 está certo e 4 também, olha só. Além do poder regulamentar, destinado a explicitar o conteúdo das leis e possibilitar a sua execução, a administração detém o poder normativo, correspondente à faculdade de expedir normas para disciplinar matérias não privativas de lei. Perfeito. Tá? E 4, o poder disciplinar é atribuído às autoridades administrativas com finalidade de apurar e sancionar faltas funcionais? Sim, sim. Lembra que não é só falta funcional. Aquele que tem um certo vínculo também, mas está certo, com finalidade de apurar e sancionar faltas funcionais, sim, é poder disciplinar. Tá? Então, corretíssimo, letra C. E a questão 50, né, a autarquia aqui, olha que bacana. A estrutura da administração pública indireta é composta por um conjunto de entidades personalizadas, que executam atividades e serviços de interesse público. Dentre elas, destacam-se as entidades autônomas, criadas por lei. Gente, autônoma criada por lei, autarquia. Olha lá, dotada de personalidade jurídica de direito público, autarquia. Com gestão em receita e patrimônio próprios, autarquia. Cuja finalidade é executar a atividade típica da administração pública. Gente, lembra que a autarquia é uma entidade, que é um serviço público. O que acontece? A administração pública, ela descentraliza essa atividade, que é um serviço público tipicamente da administração direta, só que ele descentraliza para que ele seja melhor executado, com mais autonomia, né? Descentralizado. Por isso que ele cria a autarquia, por isso que o poder público cria a autarquia, para executar a atividade típica dele, né? Autarquias, exatamente. Ok, pessoal? Até mais!